Fala pessoal, aqui é Juliano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Responder um comentário com vídeo, né? Que eu acho que é a melhor maneira de responder aí. De uma telespectadora aqui do canal, no meu último vídeo sobre as matérias base ali que a gente precisa estudar do início para concurso público para poder sair bem, eu trouxe aqui como montar um cronograma de estudos eficiente. Já que ela mencionou, né, a parte de cronograma, é muito importante e eu vou mostrar para vocês qual o melhor método que eu acho que se adaptou muito para mim e eu acho que ele tem uma capacidade de se adaptar muito a qualquer pessoa, tá? Claro que cada pessoa tem o seu modo, tem gente que já estuda não só para concurso público, mas para algum cursinho, para o Enem, alguma coisa desse sentido. Estudantes, de maneira geral, geralmente já tem o seu modo de estudar. Mas para quem ainda está meio perdido, eu trouxe esse vídeo aqui que eu acho que vai esclarecer muito, assim como já me esclareceu no passado. Então a gente primeiro aqui, eu separei em 3 tópicos e vou destrinchar eles um pouquinho, sem muita enrolação para a gente já perceber, na prática, o que é um cronograma de estudos de maneira bem simplificada, qual o melhor cronograma que eu considero, vocês já vão entender por que eu coloquei aqui entre aspas, e como fazer esse cronograma, certo? Então, para começar direto ao ponto, o que é um cronograma? É a organização estratégica do tempo para estudar de forma consistente e eficiente. Trocando em miúdos, né, basicamente o cronograma responde a essa pergunta aqui. O que eu vou estudar hoje? Muita gente se sente perdido, muito perdido, quando vai começar o estudo para concurso. O que eu vou estudar hoje? Isso é um ponto muito importante e precisa ser definido já no planejamento de estudos. E aí, quando a gente faz essa pergunta que eu vou estudar hoje, a gente volta aqui para o conceito de cronograma, né? Essa organização do meu tempo para que eu tire o maior proveito dele, beleza? Depois que eu respondi o que é, a gente vai para qual o melhor cronograma que eu considero que eu encontrei para me estudar, tá? Chama-se ciclo de estudos e eu vou trazer algumas vantagens dele e basicamente como funciona aqui para a gente compreender melhor. Então, as principais vantagens que vocês vão acompanhar comigo aqui agora no exemplo é que ele permite avanço com equilíbrio, é muito tranquilo de fazer, é um ciclo de estudo e de poder acompanhar o teu estudo. Ele não prejudica a tua rotina, não é nada engessado, eu vou mostrar também aqui. Ele diminui a pressão do estudo. Para quem está começando, tudo é novidade, mas com o tempo, o estudo, não estou desmotivando ninguém, mas é que realmente é o que acontece e é super normal, faz parte de quem é aprovado aí passar por isso. No início é tudo novidade, mas depois aqueles assuntos vão se tornando mais maçantes, entre aspas, né? E isso vai gerando uma certa pressão, porque ao mesmo tempo, e um paradoxo, ao mesmo tempo que tu tá com mais conhecimento, teoricamente, né, da teoria, tu não vem acertando muitas questões e isso causa uma certa pressão de que tu não vai passar, enfim, mas com um bom ciclo de estudos isso ajuda a diminuir e aliviar essa pressão. E eu acho que o ponto principal aqui, fundamental do ciclo de estudos, é a grande flexibilidade que ele oferece. E vocês vão entender por quê. E aqui eu trouxe um exemplo. Eu não consegui colocar uma figura aqui, mas eu desenhei da forma que eu pude, para vocês entenderem como funciona. Basicamente, eu vou escolher. O ciclo ele pode ter vários tamanhos, várias disciplinas, mas dependendo de como o nível que tu estás, eu recomendo que comece com 4 disciplinas, que é bem tranquilo de manter e para começar é bem importante. Então eu botei aqui, por exemplo, informática, português, direito constitucional e administrativo, que são, tirando o raciocínio lógico, né, que são a base ali para estar estudando para os concursos públicos. Inclusive, se tu não viu meu último vídeo lá, dá uma olhada nas 4 principais disciplinas que eu considero as mais importantes aí, a base fundamental para passar em qualquer concurso. Pois bem, então eu basicamente como funciona? Eu coloco as matérias de maneira para que eu consiga estudá-las em ciclos. Não tem, elas não ficam engessadas por horários, então eu não boto um tempo definido. Vou estudar informática das 7 às 9, vou estudar português do meio-dia às 2. Não tem isso, tá? Aqui é livre. E como a gente vai fazer isso é o próximo tópico ali. Então, só para vocês verem que ele é um ciclo, porque eu não coloco elas de maneira uma atrás da outra. Eu coloco elas em ciclos para que termino um, quando eu terminar um,
deles eu já vou para outra matéria, assim eu vou indo. Vocês vão entender melhor agora aqui na parte de como fazer, certo? Então, depois que a gente viu aqui, a gente vai entender como fazer, né, o meu ciclo de estudos. Primeiro a gente vai responder algumas perguntas. Quantas horas por dia você vai estudar? Então, tu tem que definir primeiro, quantas horas eu vou estudar. Isso é muito importante para a gente definir ali o tempo de cada matéria no ciclo. Até por experiência própria e por estudos já recomendarem também, a nossa capacidade de absorção de um conteúdo, principalmente hoje, que está tudo nas mídias digitais, a nossa atenção dissipa muito. Eu recomendo no máximo 1 hora por disciplina matéria, tá? Ou matéria. De 40 minutos a 1 hora é um tempo adequado, com bastante foco, com bastante atenção, a gente consegue absorver o que a gente viu naquele capítulo de conteúdo, naquela videoaula, naquelas questões, enfim, da maneira que tu achar melhor estudar. Então, eu recomendo no máximo, se tu tem 2 horas disponíveis por dia, tu bota 1 hora para cada matéria, ou 40 minutos, e a gente vai fazendo pequenos ajustes finos. Se tu tem 3 horas, aí tu pode separar as tuas 3 horas no dia ali, organizar, de maneira que tu estude sempre 1 hora, no máximo, para cada disciplina, que vai ficar muito mais fácil e muito mais leve de absorver os conteúdos. Então, depois que a gente definiu, mas eu tenho meia hora, só um exemplo, não tem 1 hora, estuda essa meia hora. Essa meia hora que tu tem no dia, eu sei que tem muita gente que trabalha o dia inteiro, chega cansado, mas quer mudar de vida, e o concurso público é uma porta. É uma porta que pode salvar o teu futuro, e eu fortemente recomendo, porque mudou minha vida, com certeza. Então pega essa meia hora e te dedica, com foco e atenção, ainda que seja meia hora por dia, faz o ciclo que vai funcionar. Depois, obviamente, a gente vai definir as matérias, quais matérias eu vou estudar vou colocar dentro do ciclo. Lembrar da base que eu mostrei no vídeo anterior: direito administrativo, constitucional, RLM, né, raciocínio lógico, matemático e matemática, e português são as disciplinas mais importantes. Se tu ainda não tem uma boa base delas, é interessante que tu coloque e faça um primeiro ciclo só com essas 4. E agora a gente vai para a prática mesmo, para não estender muito o vídeo. Bom, retoma sempre de onde parou. O que isso aqui significa? E aqui que vem a flexibilidade e por que eu acho tão genial o ciclo de estudos, tá? Concluiu a hora, avança. Então, tu sempre retoma de onde tu parou. Vou voltar lá pro desenho para mostrar para vocês. Se eu estudei 1 hora de informática aqui e eu parei no meio de um capítulo, eu tenho sei lá quantos capítulos na minha apostila, por exemplo, ou a videoaula, a minha videoaula é de 40 minutos a 1 hora. Eu vou assistir essa videoaula e, se eu tenho mais tempo para estudar, eu vou para o português. E por que o ciclo é tão interessante? Porque digamos que, por não ter um horário fixo, digamos que hoje tu tá estudando informática, viu aquela hora de videoaula, e tu ia fazer a tua segunda hora, por exemplo, de português aqui. Mas deu um problema, tu teve que, sei lá, no teu dia, e tu já não conseguiu continuar os estudos. Para não dar uma confusão no outro dia, quando tu for retomar o teu estudo, tu sabe que tu parou, assistiu aquela aula de informática e que tua próxima disciplina vai ser português. Se tu falhar 2, 3, 4 dias, tu sabe que tu vai ter que voltar aqui no português. Tu só avança depois de concluir a tua hora de estudos. Isso é muito importante, é o ponto crucial, o ponto alto do vídeo, certo? E assim tu vai indo para essas disciplinas do ciclo. Por isso que é tão genial, é tão interessante, é um dos métodos que eu acho mais fascinante, é o ciclo de estudos, por ter essa flexibilidade. Eu sei de onde eu parei, graças ao ciclo, ao momento que eu tô do ciclo. Independente que eu fique 2, 3 dias sem estudar, sem que isso cause uma pressão, sem que isso cause um apavoro aí de onde eu vou começar a estudar e ter que retomar tudo de novo, certo? Então, concluiu a tua hora ali, avança. Retoma sempre de onde parou. Devo esgotar a matéria? Jamais, tá? O que é esgotar a matéria? Eu venho aqui, hoje eu tenho 1 hora de estudo, olho 1 hora de informática. Amanhã eu venho, olho mais 1 hora de informática, até esgotar toda a minha matéria. Uma coisa que é importante a gente entender é que a gente nunca vai esgotar toda a matéria. Vamos usar, por exemplo, aqui informática. Informática é um tema, é uma matéria absurdamente grande. Tem professores aí que pode dar um ou 2, 3 anos de conteúdo e não vai conseguir passar tudo na informática. Ainda mais fora atualizações e tudo mais. Então, concluiu a tua hora aqui, tu não fica mais enrolando em informática, avança para o português.
tu vai conseguir ter um domínio maior das matérias conforme os dias vão passando. A gente não pode ter pressa aqui, tá? Então não esgota a matéria, que isso vai te prejudicar, principalmente na parte de memorização. Quando digamos que tu queira fazer isso, se tu estudar toda a informática e depois partir o português, quando tu chegar aqui em Constitucional, tu já não vai lembrar da informática. Tu vai lembrar muita pouca coisa, né? Porque o nosso cérebro tem uma capacidade de processamento que, ainda que tu revise com questões, é muita matéria para ele processar junto. Então, tu tem que dividir um pouquinho em doses homeopáticas para cada disciplina, tá? Ajuste sempre que necessário, tá? Para te acompanhar o teu domínio e andamento dos estudos. Então, tu acompanha. Isso aqui é os ajustes finos que eu falei. Se tu vê que tu tá evoluindo bastante na informática, tá fazendo questões, tá indo super bem, tu pode diminuir aqui a tua 1 hora para meia hora de informática, porque tu tá bem, já tá com uma base legal, e tu tá meio mal no português. Pega essa meia hora e adiciona no português, tá? É um caso de exceção da tua hora do dia, tá? Tu estuda meia hora de informática, essa meia hora tu pode acrescentar em português, tá? Só que tu vai fazer o seguinte, aí tu vai estudar essa hora e meia e tu vai tentar encaixar essa meia hora a mais nas tuas horas totais do dia, tá? Pra ficar mais próximo possível da nossa capacidade de processamento ali que eu falei, de 1 hora a 1 hora e meia, no máximo ali, eu acho que é tranquilo, certo? Então faz os ajustes finos. E para finalizar o vídeo aqui, quando eu vou parar, né, o meu ciclo, ou vou adicionar outras matérias, porque como eu falei no início, isso aqui é só uma base, mas eu posso ter um ciclo com 6, com 8, com 10 matérias. Se eu vou estudar para uma Receita Federal, por exemplo, um curso de nível maior, eu vou ter 10, 12 matérias, 14 matérias ali para estudar, e eu vou ter que ir colocando dentro do ciclo essas matérias, senão eu não vou ver elas, tá? O que eu acho interessante, quando tu atingir 80% em questões, tá? As questões da tua banca organizadora, ou questões de uma maneira geral que já foram de concurso, de provas de concurso, são um ótimo balizador. Então, a partir do momento que tu tá atingindo essa porcentagem, eu acho que é o momento ideal de parar, né? Parar entre aspas, eu coloquei por quê? Porque tu não para totalmente, tu tá sempre revendo as matérias, né? Mas com um domínio já suficiente aí para acertar 80% das questões. E nesse momento tu vai adicionando outras matérias e vai retomando o ciclo novamente. Certo, pessoal? Então espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Coloquem em prática o ciclo de estudos e vejam se faz sentido para vocês. Até um próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre o cronograma, sobre o ciclo de estudos, às vezes a gente não consegue cobrir tudo, né? Pode deixar aqui nos comentários do vídeo que eu vou responder com o maior prazer, e posso até fazer vídeos subsequentes a respeito do tema. Ou podem sugerir temas também aqui, que eu vou estar muito honrado de fazer esses vídeos, esses conteúdos, que eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendi durante o meu tempo de concurso. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, é de praxe, né? Pedir, não custa nada. Se inscrever no canal, comentar, como eu já falei, e deixa um curtir também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante aqui nesse mar de informações, e a gente precisa dar foco nas coisas práticas que vão ajudar realmente. Certo, pessoal? Então até um próximo vídeo. Muito obrigado por ter chegado até aqui.